Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Instant Audiobooks. Neste vídeo você poderá usufruir do conto O Santuário, do livro Últimos Casos de Miss Marple, de Agatha Christie. Só que antes da gente começar, não esqueça, se esse tipo de conteúdo for relevante para você, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Agora, para você que já se inscreveu, eu peço licença para te convidar a apoiar este projeto, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro ou enviando qualquer quantia através da chave Pix, que está aparecendo para você aí no vídeo. Dito isso, fique agora com o conto completo. O Santuário. A esposa do vigário virou a esquina do vicariato com os braços carregados de crisântemos, e os seus rústicos sapatos irlandeses arrastavam uma grande quantidade de terra do jardim. O seu nariz estava sujo de poeira, só que ela estava totalmente alheia a este fato. E ela teve até uma certa dificuldade para abrir o portão do vicariato, que se sustentava apenas sobre a metade das suas dobradiças enferrujadas. Uma rajada de vento moveu seu chapéu surrado e o assentou ainda mais na cabeça dela de uma maneira desengonçada, mais desengonçada do que antes. Ai, mas que diabos! Disse Bunch. Batizada de Diana por seus esperançosos pais, a Sra. Harmon passou a ser chamada de Bunch ainda na infância, por razões óbvias, e este nome a acompanhava desde então. E empurrando os crisântemos, ela atravessou o portão, chegando ao pátio da igreja, e em seguida chegou à porta. Naquele dia, o ar de novembro era brando e úmido, e nuvens se moviam pelo céu e revelava pedaços de azul aqui e ali. Do lado de dentro, a igreja era escura e fria, e não era aquecida se não fosse nos horários de culto. Disse Bunch de um modo enérgico. É melhor eu terminar logo com isso, porque eu não quero morrer de frio aqui. E com uma rapidez que ela adquiriu com a prática, reuniu toda a parafernália necessária. Os vasos, a água e os recipientes para as flores. Ai, como gostaria que tivéssemos lírios, pensou Bunch em silêncio. Já estou cansada desses crisântemos ásperos. E os seus dedos ágeis arrumavam as flores em seus recipientes. Não havia nada particularmente original ou artístico em suas decorações, porque Bunch Harmon não era nem original e nem artística, mas eram composições simples e agradáveis. Carregando então os vasos com cuidado, Bunch caminhou pela igreja em direção ao altar. E enquanto ela fazia isso, o sol apareceu. O astro brilhou através da janela leste, que inclusive tinha um vitral um tanto tosco, feito em azul e vermelho. Foi presente de uma vitoriana rica que costumava frequentar a igreja. E o efeito era quase espantoso em sua repentina opulência. É como pedras preciosas, pensou Bunch. E de repente ela parou olhando para sua frente. Nos degraus do presbitério havia um vulto escuro junto ao chão. Colocando com cuidado as flores no chão, Bunch foi até aqueles degraus e se abaixou. Era um homem que estava debruçado sobre si mesmo. Bunch se ajoelhou ao seu lado e lentamente e com muito cuidado virou seu corpo. Seus dedos procuraram o pulso do homem, um pulso tão fraco e oscilante que revelava o estado de seu dono, assim como aquela palidez quase esverdeada em seu rosto. Não restava dúvida, Bunch pensou, de que aquele homem estava morrendo. Era um homem de aproximadamente 45 anos, vestido com uma roupa preta e surrada, e ela pôs de volta no chão a débil mão que estava segurando. Depois olhou para a outra. A outra mão estava cerrada sobre o peito, e olhando ainda mais de perto, ela pôde perceber que os dedos dele estavam fechados sobre o que parecia ser um grande maço ou lenço que ele segurava firmemente contra o peito. E a mão fechada estava coberta de respingos de uma cor marrom que Bunch imaginou ser sangue seco.
Então ela voltou a se equilibrar em seus calcanhares e franziu a testa. Até esse ponto, os olhos do homem tinham estado fechados. Só que naquele instante, eles se abriram de súbito e se fixaram no rosto de Bunt. E eles não mostravam nenhuma estupefação ou errância. Pelo contrário, pareciam totalmente vivos e inteligentes. Os lábios do homem se moveram e Bunt se curvou para poder ouvir as palavras. Ou melhor dizendo, a palavra. Ele apenas disse: Santuário. Havia, ela pensou, um pequeno sorriso nos lábios dele enquanto ele pronunciava essa palavra. E não poderia haver erro, porque depois de um instante ele disse de novo: Santuário. Então, com um longo e lânguido suspiro, seus olhos se fecharam novamente. E mais uma vez os dedos de Bunt procuraram o pulso do homem. Continuava lá, só que agora ainda mais fraco e intermitente. Então ela se levantou decidida. Não se mova, ela disse. Eu vou buscar ajuda. Os olhos do homem se abriram mais uma vez, mas ele parecia agora estar com sua atenção voltada para uma luz colorida que vinha da janela leste. Ele até murmurou alguma coisa que Bunt não entendeu muito bem, e ela pensou assustada que poderia ter ouvido o nome de seu marido. Julia? Você veio até aqui procurar por Julia? Mas não teve resposta. O homem ficou ali estendido, a sua respiração era curta e baixa. Bunt se virou e saiu rapidamente da igreja. Deu uma olhadinha no relógio e moveu a cabeça com uma certa satisfação, porque o Dr. Griffiths ainda estaria em seu consultório, que ficava a uma distância de poucos minutos a pé da igreja. E chegando lá, ela entrou sem bater ou tocar a campainha, passando direto pela sala de espera para dentro do consultório do médico. O senhor precisa vir rápido, ela disse. Tem um homem à beira da morte na igreja. Passados alguns minutos, o Dr. Griffith se levantou, após examinar brevemente o homem. Seria possível movê-lo daqui até o vicariato? Porque eu não creio que haja muita esperança, mas lá eu poderei atendê-lo melhor. Oh, sim, claro, disse Bunt. E eu vou indo na frente para aprontar as coisas. E no caminho eu vou mandar Harper e Jones para cá para ajudar o senhor a carregá-lo. Oh, certo, obrigada. E quando chegar ao vicariato, será que eu posso telefonar para chamar uma ambulância? Mas só que eu receio que quando ela chegar... Ele não terminou a frase. Hemorragia interna? Perguntou Bunt. O Dr. Griffiths assentiu com a cabeça. E como é que ele conseguiu chegar até aqui? Perguntou o médico. Eu acho que ele deve ter passado a noite toda aqui, disse Bunt reflexiva. Harper costuma destrancar a porta da igreja pela manhã quando sai para o trabalho, só que ele não costuma entrar. Cerca de 5 minutos depois, o Dr. Griffiths colocou o telefone de volta no gancho. Depois voltou para a sala onde o ferido estava deitado sobre cobertores recém-colocados no sofá. E Bunt estava carregando uma bacia com água e organizando as coisas que seriam usadas no exame médico. Bom, isso é tudo, disse o Dr. Griffiths. Eu já chamei uma ambulância e notifiquei a polícia. Ele ficou parado, franzindo a testa e olhando para o paciente que estava deitado de olhos fechados, com a mão esquerda se movendo em nervosos espasmos para o lado. Pois é, ele foi baleado, disse o médico, e baleado bem de perto. Ele enrolou o seu lenço e o pressionou sobre a ferida para poder estancar o sangue. Mas ele poderia ter ido longe de onde tudo aconteceu? Perguntou Bunt. Oh, sim, isso é bem possível. Um homem mortalmente ferido é capaz de se levantar e caminhar ao longo de uma rua inteira como se nada tivesse acontecido. E então desfalecer de repente, 5 ou 10 minutos depois. Logo, então, ele não foi necessariamente baleado na igreja? Ah, não mesmo. Ele pode ter sido baleado a uma boa distância daqui. Claro, ele pode também ter atirado em si mesmo, largado o revólver e cambaleado até a igreja. Eu só não entendo por que é que ele foi até a igreja e não ao vicariato. Ah, mas isso eu sei,
disse Bunch, porque ele disse santuário. O médico a encarou. Santuário? Ah, aqui está Julian. Veja, disse Bunch, virando a cabeça ao ouvir os passos do marido no corredor. Julian! Oh, Julian, vem até aqui! O reverendo Julian Harmon entrou no aposento. Seus modos vagos e professorais sempre faziam parecer muito mais velho do que realmente era. Meu Deus! Disse Julian Harmon, olhando de maneira tranquila e curiosa para os instrumentos cirúrgicos e também para a figura debruçada no sofá. Bunch explicou a situação em poucas palavras, como era seu costume. Ele estava na igreja, à beira da morte. Parece que foi baleado. Mas você o conhece, Julian? Porque eu pensei ter ouvido ele dizer o seu nome. O vigário foi até o sofá e olhou para o homem agonizante. Ai, mas pobre sujeito! Ele disse e sacudiu a cabeça. Não, eu não o conheço. Tenho quase certeza de que nunca o vi antes. Naquele instante, os olhos do homem se abriram mais uma vez, e eles passaram do médico para Julian Harmon e dele para sua esposa. Os olhos estacionaram ali, fitando o rosto de Bunch. Griffiths deu um passo à frente. Olha, se você puder nos dizer... Ele disse rapidamente, mas com os olhos fixos em Bunch, o homem disse numa única voz fraca. Por favor, por favor. E então, com um leve tremor, morreu. O sargento Reis lambeu a ponta do seu lápis e virou a página do caderno de anotações. Então é tudo que a senhora pode me dizer, senhora Harmon? Oh, sim, isso é tudo, disse Bunch. E estas são as coisas que estavam em seus bolsos. Ali sobre a mesa, perto do sargento Reis, estavam então uma carteira, um velho relógio danificado com as iniciais WS e a parte correspondente à volta de uma passagem de ida e volta para Londres. Nada mais. E o senhor descobriu quem ele é? Ela perguntou. Bom, o casal, o senhor e a senhora Eccles, telefonou para a delegacia. E ele é irmão da senhora, ao que parece. O seu nome é Sandbourne, e ela disse que ele já andava mal de saúde e dos nervos há algum tempo, e andava cada vez pior. Então, anteontem, ele saiu de casa e não voltou mais. E também que levava um revólver consigo. Tá, mas ele veio até aqui, então, e se deu um tiro com o revólver? Perguntou o Bunch. Por quê? Ele andava deprimido, ao que parece. Não. Bunch o interrompeu. Não é isso que eu estou perguntando. O que eu quero saber é por que aqui, sargento? E como o sargento Reis obviamente não sabia a resposta para aquela pergunta, ele replicou de maneira evasiva. Ele chegou aqui no ônibus das 5:10. Sim, disse Bunch novamente. Mas por quê? Eu não sei, senhora Harmon, disse o sargento Reis. Não existe nenhuma explicação? E se o equilíbrio mental dele estava perturbado? Bunch terminou a sentença para ele. Eles podem fazê-lo em qualquer lugar, não é? Mas ainda parece desnecessário pegar um ônibus para uma pequena área rural como esta. Ele não conhecia ninguém aqui, não é? Não pelo que pode ser averiguado, disse o sargento Reis. Ele tossiu enquanto se levantava e disse. Bom, pode ser que o senhor e a senhora Eccles venham até aqui lhe fazer uma visita, senhora. Isso se a senhora não se importar. Não, mas claro que eu não me importo, disse Bunch. É muito natural, não é? Eu só gostaria de ter algo para dizer para eles. De qualquer modo, eu tenho que ir, disse o sargento Reis. Mas eu fico muito aliviada, disse Bunch enquanto acompanhava o sargento até a porta da frente. De que não tenha sido um assassinato. Havia um carro parado em frente ao portão do vicariado. O sargento Reis, olhando rapidamente, comentou. Bom, ao que parece, o senhor e a senhora Eccles já estão aqui, dona, para falar com a senhora.
Bunch se preparou para suportar o que ela pensava que poderia ser uma difícil provação. Mas de qualquer modo, eu posso chamar Julian para me ajudar se for o caso. Ela pensou, porque um homem do clero é de grande ajuda quando as pessoas estão desoladas pela perda de um parente. E Bunch não sabia exatamente o que esperar do Sr. e da Sra. Eccles, mas foi acometida ao cumprimentá-los de uma certa perplexidade. O Sr. Eccles era um homem corpulento e vistoso, de modos alegres e brincalhões. E já a Sra. Eccles tinha um ar um pouco snob. Sua boca era pequena, bem delineada, e sua voz era fina e aguda. Foi um choque terrível, Sra. Harmon. Como a senhora bem pode imaginar, ela disse. Sim, eu sei, disse Bunch. Deve ter sido, sim, mas sentem-se, por favor. Eu posso lhes oferecer... bom, talvez seja um pouco cedo para o chá. A Sra. Eccles sacudiu sua pequena mão de dedos curtos. Não se incomode, ela disse. É muito gentil da sua parte, mas eu só gostaria de saber... Bem, o que o pobre William disse e todo o resto. A senhora entende, não é? Sim, porque ele estava fora há tempos, disse o Sr. Eccles. E eu acho que ele deve ter tido algumas experiências muito desagradáveis. Desde que ele voltou para casa andava muito quieto e deprimido. Dizia que o mundo não era um bom lugar para se viver e que não tinha nenhuma expectativa quanto ao futuro. Pobre Bill. Ele sempre foi um sujeito melancólico. Bunch olhou para ele por alguns instantes sem dizer nada. E ele roubou o revólver do meu marido, continuou a Sra. Eccles, sem que nós percebêssemos. E então, ao que parece, ele veio até aqui de ônibus. Eu acho até que foi sensível de sua parte, porque ele não teria gostado de fazer isso em nossa casa. Pobre homem, disse o Sr. Eccles com um suspiro. Mas não se pode julgá-lo. Houve outra curta pausa e então o Sr. Eccles disse. Ele deixou alguma mensagem, últimas palavras ou algo assim? Seus olhos claros observaram Bunch atentamente. A Sra. Eccles também se inclinou para frente como se estivesse ansiosa pela resposta. Não, disse Bunch em voz baixa. Ele foi para a igreja quando estava à beira da morte, buscando um santuário. Santuário? Disse a Sra. Eccles de maneira confusa. Eu acho que eu não estou... O Sr. Eccles a interrompeu. Lugar sagrado, minha querida, ele disse impacientemente. É isso que a esposa do vigário quer dizer. Suicídio é pecado, você sabe, então eu suponho que ele quisesse se redimir. Ele tentou dizer algo um pouco antes de morrer, disse Bunch. Ele começou dizendo por favor, mas só que não foi além disso. A Sra. Eccles colocou o seu lenço sobre os olhos e fungou. Querido, isso é terrivelmente triste, não é? Ora, calme-se, Pam, disse seu marido. Não se culpe, essas coisas não podem ser evitadas. Pobre Bill, mas ele está em paz agora. Bom, muito obrigado, Sra. Harmon. Espero que não a tenhamos atrapalhado em nada, porque a esposa de um vigário é uma mulher ocupada, nós sabemos disso. Eles se despediram com um aperto de mãos. E então o Sr. Eccles se voltou rapidamente, virando para trás e disse. Sim, só mais uma coisa. Eu acredito que o casaco dele está aqui, não? O casaco? Bunch franziu a testa. É que nós gostaríamos de ficar com todos os pertences dele. A senhora entende, não é? São de valor sentimental, disse a Sra. Eccles. Bom, ele tinha um relógio, uma carteira e uma passagem de trem nos bolsos, disse Bunch. E eu entreguei tudo para o sargento Reis. Certo, então está bem, disse o Sr. Eccles. E ele provavelmente vai nos entregar tudo, assim espero. Os documentos particulares dele devem estar na carteira. Havia uma nota de 1 libra na carteira, disse Bunch, e nada além disso. Nenhuma carta ou coisa parecida? Bunch sacudiu a cabeça. Bem, muito obrigado, Sra. Harmon.
O casaco que ele estava vestindo é possível que também esteja com o sargento? Bunt franziu a testa, tentando se lembrar. Oh, não. Eu acho que não. Espera, deixe-me ver. Porque o doutor e eu tiramos para poder examinar a ferida. Ela deu uma olhada incerta ao redor do ambiente. Eu devo ter levado para o andar de cima, junto com as toalhas e com a bacia. Eu estava pensando, Sra. Harmon. É claro, se a senhora não se importar, nós gostaríamos de ficar com o casaco, a senhora entende? A última coisa que ele vestiu. Bem, teria um valor imenso para minha esposa. Oh, é claro. O senhor gostaria que eu mandasse lavar antes? Oh, não, 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 isso não é necessário. Agora eu me pergunto onde é que eu... me dê licença por um momento, sim? Ela subiu as escadas e demorou alguns instantes para retornar. Ai, me desculpem, ela disse ofegante. A minha diarista deve ter posto o casaco junto com as outras roupas que foram para a lavanderia. E eu levei um bom tempo para encontrá-lo, mas aqui está. Eu vou embrulhá-lo para vocês. E contrariando os protestos do casal, ela fez isso. E então se despediu efusivamente mais uma vez. E o senhor e a senhora Eccles partiram. Bunt voltou lentamente pelo corredor e entrou no escritório. O reverendo Julian Harmon levantou os olhos e o seu rosto se desanuviou. Ele estava escrevendo um sermão e receava ter sido desviado do rumo do seu sermão pelo interesse que lhe despertavam as relações políticas entre a Judéia e a Pérsia, durante o reinado de Ciro. Oh, sim, querida, ele disse esperançoso. Julia, perguntou Bunt, o que é exatamente um santuário? Julian Harmon gentilmente pôs de lado a folha do sermão. Bem, ele disse, santuário, minha querida, em templos gregos e romanos, era onde ficava a estátua de um deus. E a palavra em latim para altar era ara, que também significa proteção. Então, no ano de 399 depois de Cristo, o direito a santuário foi final e definitivamente reconhecido nas igrejas cristãs. A mais antiga menção do direito a santuário na Inglaterra, deixa eu ver, está no Código de Leis emitido por Ethelbert no ano de 600 depois de Cristo. Ele continuou por algum tempo com a sua explicação. Julian muitas vezes ficava desconcertado com a forma receptiva que sua esposa acolhia seus pronunciamentos eruditos. Ora, querido, você é um doce. E, inclinando-se sobre ele, ela o beijou na ponta do nariz. Julian se sentiu um pouco como um cão que tivesse sido congratulado por realizar um truque engenhoso. O senhor e a senhora Eccles estiveram aqui, ela disse. O vigário franziu a testa. O senhor e a senhora Eccles? Mas eu não me lembro de... Oh, não, você não os conhece. Ela é a irmã do homem da igreja e ele é o marido dela. Mas, minha querida, você deveria ter me chamado. Oh, não, não houve necessidade. Eles não estavam precisando de consolo. Mas, olhe só, será que... Ela franziu a testa. Se eu deixasse um ensopado no forno amanhã, você conseguiria se virar, Julia? Eu estou pensando em ir até Londres porque há uma liquidação que eu quero aproveitar. Navegação? O marido olhou para ela sem entender. Você diz andar de barco ou de iate? Não, querido, uma liquidação especial na Burroughs Apartments. Você sabe, lençóis, toalhas de mesa e de lã. Eu não sei o que nós fazemos com as nossas lãs, mas elas ficam gastas em muito pouco tempo. E além disso, ela acrescentou habilmente, eu acho que já está na hora de visitar a tia Jane. E aquela doce velhinha, Miss Jane Marple, estava aproveitando os prazeres da metrópole por 2 semanas, confortavelmente instalada no apartamento do seu sobrinho. Oh, sim, querida, é tão gentil da parte de Raymond, ela disse. Ele e Joan foram para os Estados Unidos por 2 semanas
Então insistiram para que eu ficasse aqui e me divertisse. Mas e agora, querida Bunch, me conte o que está preocupando você. Bunch era a afilhada predileta de Miss Marple, e a velha senhora a observava com grande afeição, quando Bunch, com o seu chapéu enfiado na parte de trás da cabeça, começou a contar a sua história. O relato de Bunch foi claro e conciso. Miss Marple acenou com a cabeça quando Bunch terminou. Oh, eu entendo, ela disse. Sim, entendo. Então, e é por isso que eu achei que deveria vir até a senhora, disse Bunch. A senhora vê, mesmo sem ser muito esperta... Oh, não, mas você é esperta sim, minha querida. Não, eu não sou. Pelo menos não como Julian. Oh, sim, Julian tem um intelecto muito sólido, disse Miss Marple. Exatamente, disse Bunch. Julian tem um intelecto, só que eu, por outro lado, tenho a sensibilidade. Oh, sim, e você tem muito bom senso, Bunch. Você é muito inteligente. Mas só que a senhora vê, eu não sei muito bem o que fazer. Eu não posso perguntar para o Julian porque... Bom, quero dizer que Julian é tão cheio de integridade. A declaração pareceu ter sido perfeitamente compreendida por Miss Marple, porque ela disse: Oh, eu entendo o que você quer dizer, minha querida. Para nós, mulheres, bom, é diferente. E você me contou o que aconteceu, mas eu gostaria de saber primeiro exatamente o que você pensa sobre isso. Bom, está tudo errado, disse Bunch. O homem que estava na igreja morrendo sabia tudo sobre o santuário. Ele disse exatamente da maneira que Julian teria dito. Eu quero dizer, ele era um homem instruído e culto. E se ele tivesse dado um tiro em si mesmo, ele não se arrastaria depois disso até uma igreja para dizer santuário. Santuário significa que quando você está sendo perseguido, ao entrar numa igreja você está salvo. Ou seja, os seus perseguidores não podem tocá-lo. Em certa época, nem mesmo as autoridades podiam pegar você. Ela olhou inquisitivamente para Miss Marple, e esta acenou com a cabeça. Bunch continuou. E aquelas pessoas, o senhor e a senhora Eccles, eram bem diferentes, ignorantes e vulgares. Ah, e tem mais uma coisa. O relógio do falecido. Nele estavam as iniciais WS, na parte de trás. Mas só que dentro, porque eu abri, estava escrito em letras muito pequenas, para Walter de seu pai, e ainda tinha uma data. Entende, Walter? Mas o senhor e a senhora Eccles se referiram a ele como William ou como Bill. Miss Marple parecia pronta para dizer alguma coisa. Só que Bunch continuou falando afobada. Ah, não, eu sei que nem sempre alguém é chamado pelo nome de batismo. Eu quero dizer, eu posso entender que você seja batizado como William e seja chamado de peixe ou de cenoura ou algo parecido. Só que a sua irmã não chamaria você de William ou de Bill se o seu nome verdadeiro fosse Walter. Ah, então você quer dizer que ela não era irmã dele? Eu tenho certeza, tia Jane, de que ela não era irmã dele. Ah, eles eram repugnantes, os dois, e foram até o vicariato para pegar as coisas do homem e para saber se ele havia dito alguma coisa antes de morrer. E quando eu disse para eles que não havia dito nada, eu vi apenas uma coisa escrita no rosto dos dois. Alívio. E eu pensei comigo mesmo que tinha sido Eccles quem atirou nele. Assassinato? Disse Miss Marple. Sim, disse Bunch. Assassinato. E foi por isso que eu vim procurar pela senhora, querida tia. As observações de Bunch poderiam ter parecido incongruentes para um ouvinte comum, mas Miss Marple era famosa em certas esferas por desvendar assassinatos. E ele me disse, por favor, antes de morrer, disse Bunch. Ele queria que eu fizesse alguma coisa por ele. Só que o mais triste é que eu não faço ideia de que coisa era essa. Miss Marple refletiu por alguns instantes e então perguntou algo que já tinha ocorrido a Bunch. Mas e por que ela estava lá, afinal? Ah, a senhora quer dizer...
Que se você está procurando por um santuário, você pode entrar numa igreja em qualquer lugar, não é? Não há necessidade de pegar um ônibus que só sai 4 vezes por dia e ir até um lugar isolado como o nosso. Ele deve ter ido até lá com algum propósito, cogitou Miss Marple. Deve ter ido para ver alguém. Clipping Cleghorn não é uma cidade grande, Bunt. Bunt repassou em sua cabeça todos os habitantes do lugarejo, antes de sacudir a cabeça, ainda um tanto hesitante. Mas de certo modo, tia Jane, poderia ser qualquer pessoa. Mas ele não mencionou nenhum nome? Bom, ele disse Julian. Ou eu pensei ter ouvido ele dizer Julian. Mas poderia ter sido Julia também, eu acho. Só que até onde eu sei não há nenhuma Julia vivendo em Tipping Cleghorn. Ela apertou os olhos enquanto tentava se lembrar da cena. O homem deitado nos degraus da capela, a luz entrando pela janela, brilhando como joias azuis e vermelhas. Joias, disse Miss Marple pensativamente. Mas só que agora, disse Bunt, eu estou chegando na parte mais importante de todas. A senhora vê, o senhor e a senhora Eccles fizeram a maior questão de ficar com o casaco do falecido. Nós o tiramos dele, o médico e eu, quando o médico estava examinando. E era um casaco velho e surrado, tia Jane. Não haveria nenhuma razão para eles quererem tanto aquela peça. E eles fingiram que era algo sentimental. Só que aquilo foi pura tolice. Mas, de qualquer maneira, eu subi até o andar de cima para buscá-lo. E quando eu estava subindo as escadas, eu me lembrei de uma coisa. De que ele havia feito um gesto com a mão, tateando o casaco como se quisesse pegar alguma coisa. Então, quando eu fui lá em cima para buscar, eu peguei o casaco e o examinei muito bem. E vi que numa das partes o forro tinha sido costurado, ou melhor, recosturado, com uma linha diferente. Então eu o descosturei nessa parte e encontrei um pequeno pedaço de papel lá dentro. Eu tirei o papel e costurei o forro novamente, só que desta vez com uma linha apropriada. Eu fui muito cuidadosa. Então eu não acho que o senhor e a senhora Eccles notaram o que eu fiz. Eu acho que eles não notaram, mas só que eu não posso ter certeza. E depois, quando eu desci com o casaco, entreguei para eles e inventei uma desculpa qualquer pela demora. Certo, querida, e o pedaço de papel? Perguntou Miss Marple. Bunt abriu sua bolsa. Está aqui. Mas olha, eu não mostrei para Julian, porque ele teria dito que eu deveria ter entregado o papel para o senhor e para a senhora Eccles. Só que eu pensei que seria melhor trazê-lo para a senhora em vez disso. Ora, veja, um ticket de guarda-volumes, disse Miss Marple olhando para o papel. E aqui diz Estação de Paddington. Pois é, e ele tinha uma passagem de volta para Paddington no bolso, disse Bunt. Os olhos das duas mulheres se encontraram. Oh, sim, nós precisamos agir, disse Miss Marple vivamente. Mas seria aconselhável, querida, ter muita cautela. Por acaso você notou se estava sendo seguida em sua vinda para Londres esta tarde? Seguida? Exclamou Bunt. A senhora não acha que... Bom, eu acho que é possível, disse Miss Marple. Quando tudo é possível, nós temos que tomar precauções, não é? Ela se levantou num rápido movimento. E você veio até aqui pretensamente para ver as liquidações, não é, minha querida? Então eu acho que a coisa certa a fazer é nós irmos até algumas lojas. Mas só que antes de começarmos, é melhor fazermos alguns ajustes. E eu suponho que, acrescentou Miss Marple sobriamente, não vou precisar do velho casaco de tweed com gola de pele de castor esta tarde. Cerca de 1 hora e meia mais tarde, as duas senhoras estavam muito mal vestidas e parecendo esgotadas, ambas agarradas a suados embrulhos contendo roupas de cama e mesa.
Se sentaram numa pequena e isolada hospedaria chamada Galho de Maçã, para poder recuperar suas forças com uma torta de carne com miúdos, seguida de uma torta de maçã e manjar. Oh sim, com certeza estas são toalhas de rosto de qualidade, assim como as antigas, disse Miss Marple ofegante. E olha só, tem um J bordado. Ai, é uma alegre coincidência, não é? Que a esposa de Raymond se chame Joan, e eu vou guardá-las até que sejam realmente necessárias, não é? E elas irão servir para Joan, caso eu vá desta para melhor antes do esperado. E eu já estava precisando mesmo desse tecido isolante, disse Bunch. E estas peças estavam muito baratas. Embora não tão baratas quanto as que aquela ruiva arrancou da minha mão. Uma mulher jovem e elegante, usando uma quantidade considerável de blush e batom, entrou no galho de maçã naquele instante. E depois de olhar em volta por alguns instantes de um modo vago, ela se precipitou até a mesa onde estavam sentadas Bunch e Miss Marple. Chegando lá, ela colocou um envelope sobre a mesa perto de Miss Marple. Aqui está, senhorita, ela disse alegremente. Oh, obrigada, Gladys, disse Miss Marple. Muito obrigada, foi muito gentil da sua parte. Ora, imagine, é uma satisfação servi-la, disse Gladys. Ernest sempre me diz. Tudo de bom que você aprendeu foi com aquela Miss Marple para quem você trabalhou. E sem dúvida eu sempre fico feliz em ajudá-la. Uma moça muito simpática, disse Miss Marple enquanto Gladys se afastava. E sempre tão disposta e tão gentil. Ela olhou dentro do envelope e depois o passou para Bunch. Agora tenha muito cuidado, minha querida, ela disse. A propósito, me diga uma coisa. Aquele simpático inspetor ainda trabalha em Melchester? Eu não sei, disse Bunch, mas eu espero que sim. Bom, se não for este o caso, eu posso ligar para o chefe de polícia. Eu acho que ele ainda vai estar lembrado de mim. Mas é claro que ele vai lembrar da senhora, disse Bunch. Qualquer um se lembraria da senhora. A senhora é única. Chegando em Paddington, Bunch foi até o guichê de bagagens e apresentou o ticket do guarda-volumes. Após alguns instantes, uma velha e surrada mala foi entregue para ela e ela foi carregando até a plataforma. A viagem de volta para casa foi tranquila. Bunch se levantou quando o trem se aproximou de Shipping Cleghorn e pegou a velha mala. E assim que ela desceu do vagão, um homem correndo muito rápido ao longo da plataforma puxou de repente a mala da mão de Bunch e saiu disparado com ela. Ei, pare! gritou Bunch. Segurem-no! Ele pegou a minha mala! E o bilheteiro, que nessa estação rural era um homem de reações um tanto lentas, apenas começou a dizer: Olha aqui, você não pode fazer isso. E quando um forte golpe no peito o empurrou para o lado, o homem correu para fora da estação carregando a mala. Ele foi até um carro que o estava esperando, jogou a mala para dentro e estava prestes a segui-la, só que antes que pudesse se mover, uma mão segurou o seu ombro. E a voz do chefe de polícia, Abel, então disse: E então, o que é que está acontecendo aqui? Bunch chegou ofegante, vinda da estação. Esse homem roubou a minha mala. Eu tinha acabado de sair do trem com ela. Ora, bobagem, disse o homem. Eu não sei do que essa senhora está falando. Esta mala é minha. Eu acabo de descer do trem com ela. Ele olhou para Bunch com um olhar estúpido e imparcial. Ninguém diria que o chefe de polícia Abel e a senhora Harmon haviam passado longos períodos durante os intervalos de Abel discutindo as respectivas virtudes do adubo e da farinha de ossos para as roseiras. Então a senhora afirma que essa mala é sua? Disse o chefe de polícia Abel. Sim, disse Bunch. Definitivamente. E o senhor? Bom, pois eu digo que essa mala é minha. Era um homem alto, moreno e bem vestido. Falava lentamente
e agia de maneira superior. Uma voz feminina vinda de dentro do carro disse: Pois é claro que essa mala é sua, Edwin. Eu não sei do que essa mulher está falando. Bom, pois nós vamos ter que esclarecer esta situação, disse o chefe de polícia. Se esta mala é sua, madame, diga-me o que tem dentro dela. Roupas, disse Bunch. Um casaco de tweed com gola de pele de castor e 2 blusões de lã e um par de sapatos. Bom, eu acho que isso foi claro o suficiente, disse o policial. Ele se virou para o outro. E eu sou figurinista de teatro, disse o outro arrogantemente. Esta mala contém objetos cenográficos que eu trouxe até aqui para uma performance amadora. Pois muito bem, senhor, disse o chefe de polícia Abel. Bem, nós vamos ter que dar uma olhada, não é? Nós podemos ir até a delegacia de polícia, ou se estiverem com pressa, nós podemos levar a mala até a estação e abri-la por lá mesmo. Para mim está bem assim, disse o homem moreno. A propósito, o meu nome é Moss. Edwin Moss. O chefe de polícia, carregando a mala, voltou para a estação. Eu só vou levar isto aqui até o setor de despacho, George. Ele disse ao bilheteiro. O chefe de polícia Abel colocou a mala sobre a bancada de despacho e puxou o fecho para trás. A mala não estava chaveada. Bunch e o Sr. Edwin estavam um de cada lado do policial, e os seus olhos se encontrando num mesmo sentimento de vingança. Oh! Disse o chefe de polícia Abel conforme puxava a tampa. Do lado de dentro, primorosamente dobrado, estava um casaco surrado de tweed com uma gola de pele de castor, e havia também 2 blusões de lã e um par de sapatos. Exatamente como a senhora havia dito, madame, disse o policial se virando para Bunch. Mas também ninguém poderia dizer que o Sr. Edwin Moss não fazia as coisas direito. A sua consternação e o seu remorso foram impressionantes. Me desculpe, ele disse. 1000 perdões. Por favor, acredite em mim, cara senhora, quando eu lhe digo que sinto muitíssimo. É imperdoável, totalmente imperdoável o meu comportamento. Ele olhou para o seu relógio. Eu preciso ir agora. É provável que a minha mala tenha ido com o trem. Levantando mais uma vez o seu chapéu, ele disse docemente a Bunch. Eu sinto muito, senhora. E saiu apressado da sala de despacho. O senhor vai deixá-lo escapar? Perguntou Bunch num tom conspirador para o chefe de polícia. E o último fechou lentamente um de seus olhos bovinos numa piscadela. Ele não irá muito longe, dona. Eu quero dizer que ele não vai muito longe sem que seja visto. Se é que a senhora me entende. Disse Bunch, aliviada. Aquela velha senhora me telefonou, disse o chefe de polícia Abel. Aquela que esteve aqui há alguns anos. Esperta ela, não é? Mas hoje teve muito movimento por aqui, então é provável que o inspetor ou o sargento fale com a senhora amanhã pela manhã. Foi um inspetor quem compareceu. O inspetor Craddock, de quem Miss Marple disse que tinha se lembrado. Ele cumprimentou Bunch com um sorriso nos lábios como um velho amigo. Mais um crime em Chipping Cleghorn, ele disse animadamente. Aqui não se sente falta de emoções, não é, Sra. Harmon? Mas eu estaria satisfeita com bem menos, não é? Disse Bunch. Mas afinal, o senhor veio aqui para me fazer perguntas ou para me contar alguma coisa? Bom, primeiro eu vou lhe contar umas coisas, disse o inspetor. E para começar, o Sr. e a Sra. Eccles já estavam sendo vigiados tinha um tempo. Há suspeitas de que eles estejam envolvidos em diversos roubos na região. E tem mais, embora a Sra. Eccles tenha, sim, um irmão chamado Sanborn, que recentemente, inclusive, voltou do exterior, o homem que a senhora encontrou agonizando na igreja ontem, definitivamente, não era esse Sanborn. Mas eu já sabia que não era ele, disse Bunch. Para começar, o nome dele era Walter e não William. O inspetor concordou com um aceno de cabeça. Exatamente, o nome dele era Walter St. John e ele havia fugido da prisão de Charrington 48 horas antes. Mas é claro, disse Bunch baixinho para si mesma.
Ele estava sendo perseguido pela lei e então procurou um santuário. Foi então que ela perguntou. Tá, mas o que é que ele havia feito? Bom, eu vou ter que voltar bastante no tempo para lhe contar. É uma história complicada, mas há muitos anos havia uma certa dançarina que apresentava números num teatro de variedades. A senhora provavelmente nunca ouviu falar dela, mas ela havia se especializado numa dança de As Mil e Uma Noites, Aladim na Caverna das Joias, como era chamada, e ela usava alguns diamantes falsos e muita pouca roupa. Não era uma grande dançarina, mas era, atraente. De qualquer modo, um nobre asiático se apaixonou por ela. E, entre outras coisas, ele a presenteou com um magnífico colar de esmeraldas. Aquelas as históricas joias do Rajá? Murmurou Bunt, extasiada. O inspetor Craddock tossiu. Bom, na verdade, uma versão mais moderna, Sra. Harmon. Só que o caso não durou muito tempo. Ele acabou quando a atenção do ponteado foi capturada por uma estrela do cinema, cujas exigências eram bem menos modestas. Bom, e essa dançarina, nós vamos chamá-la de Zobeida, que era o seu nome artístico, ficou com este colar. E o colar foi roubado pouco tempo depois. O colar, aparentemente, desapareceu do seu camarim no teatro e havia uma suspeita fundada das autoridades de que ela mesma haveria planejado o sumiço. Esse tipo de coisa era um golpe para chamar atenção, para poder encobrir algo ainda mais desonesto. Só que este colar nunca foi recuperado. Só que durante o curso da investigação, a atenção da polícia se voltou para esse homem, Walter St. John, que era um homem de boas maneiras e de boa formação e que tinha entrado em decadência e trabalhava como vendedor de joias para uma firma um tanto obscura, se é que me entende, que era suspeita de ser receptora de joias roubadas. Havia evidências de que este colar havia passado por suas mãos. Porém, foi só quando se pôde provar a sua ligação com outro ladrão de joias que ele, enfim, foi levado a julgamento e condenado à prisão. E a sua pena não seria muito longa. Por isso que a fuga dele pegou todos de surpresa. Tá, mas afinal por que é que ele veio aqui? Perguntou Bunt. É isso justamente o que queremos descobrir, Sra. Harmon. E seguindo seu rastro, parece que ele foi primeiro a Londres, só que não visitou nenhum de seus antigos sócios, mas visitou uma senhora idosa, a Sra. Jacobs, que havia sido figurinista de teatro anteriormente. E ela não quis nos dizer nenhuma palavra sobre o motivo da visita dele, só que, de acordo com os outros inquilinos da residência, ele saiu de lá carregando uma mala. Oh, sim, entendo, Disse Bunt. E ele deixou a mala no guarda-volumes em Paddington e veio até aqui. Isto, e a esta altura, disse o inspetor Craddock, Eccles e esse homem que se apresentou como Edwin Moss já estavam no seu encalço. E eles queriam aquela mala. Eles o viram entrar no ônibus. Então devem ter vindo de carro um pouco à frente e esperado que ele saísse do ônibus. Oh, tá, e então ele foi assassinado, disse Bunt. Sim, disse o inspetor Craddock. Ele foi baleado. O revólver era de Eccles, mas só que eu acho que foi Moss quem atirou. E agora, Sra. Harmon, o que nós queremos saber é onde está a mala que Walter St. John de fato guardou na estação de Paddington? Bunt deu uma risada. Eu acho que deve estar com a tia Jane, ela disse. Bom, eu quero dizer, com Miss Marple. Este era o plano dela. Ela mandou uma antiga empregada fazer uma mala com algumas coisas dela e depois colocar lá no guarda-volumes de Paddington. E depois nós trocamos de recibo. E eu que tirei a mala que a empregada havia deixado e a trouxe de trem. Como Miss Marple já estava prevendo que haveria alguma tentativa de tomá-la de mim, ela ficou com a mala original. Agora foi a vez do inspetor Craddock rir. Sim, foi o que ela disse quando telefonou. Eu vou até Londres para vê-la. A senhora quer vir junto, Sra. Harmon? Bom, Disse Bunt pensativa.
Para falar a verdade, é uma grande coincidência porque eu tive uma dor de dente na noite passada. Então eu acredito que é bom eu ir a Londres para fazer uma visita ao dentista, não devo? É, definitivamente, disse o inspetor Craddock. Miss Marple correu os olhos do rosto do inspetor Craddock diretamente para o rosto ávido de Bunch Harman. A mala estava sobre a mesa. Oh, não, é claro que eu não a abri, disse Miss Marple. Eu nunca pensaria em fazer qualquer coisa antes que chegasse alguma autoridade. E além do que também, ela acrescentou com um recatado e malicioso sorriso vitoriano. Ela está trancada. A senhora gostaria de arriscar um palpite sobre o que tem aqui dentro, Miss Marple? Bom, eu imagino que sejam os figurinos de Zobeida. O senhor gostaria de um cinzel, inspetor? O cinzel logo cumpriu a sua função. Oh! As duas mulheres deram uma leve arfada quando a tampa se abriu. A luz do sol vinda da janela iluminou o que parecia um inesgotável tesouro de joias brilhantes, vermelhas, azuis, verdes e laranjas. A caverna de Aladim, disse Miss Marple. As joias falsas que a garota usava para dançar. Ah, disse o inspetor Craddock. E o que há de tão precioso nisto para que um homem tenha sido assassinado em nome de sua captura? Ela era uma garota esperta, eu acredito, disse Miss Marple pensativamente. Ela já está morta, não está, inspetor? Oh, sim, morreu há 3 anos. Ela tinha um valioso colar de esmeraldas. Retirou as pedras do cordão e as ajustou aqui e ali em suas fantasias de teatro, onde todos as veriam como meras pedras de vidro colorido. Então mandou fazer uma réplica do colar verdadeiro, e essa réplica, obviamente, é a que foi roubada. E é por isso que nunca chegou ao mercado, porque o ladrão logo descobriu que as pedras eram falsas. Olha, tem um envelope aqui, disse Bunch, empurrando algumas pedras brilhantes. O inspetor Craddock pegou o envelope das mãos de Bunch e tirou dele 2 documentos oficiais. Ele os leu em voz alta. Certidão de casamento entre Walter Edmund St. John e Mary Moss. Olha, esse era o verdadeiro nome de Zobeida. Oh, então eles eram casados, disse Miss Marple. Muito bem. E o que é o outro papel? Perguntou Bunch. Este aqui é a certidão de nascimento de uma filha. Jill. Jill? Gritou Bunch. Mas é claro, Jill. É isso. Agora que eu entendo por que ele veio para Shipping-Cleghorn. É isso que ele estava tentando me dizer. Jill. O senhor e a senhora Mundy, Laburnum Cottage, eles criam uma menininha para alguém. E eles são muito afeiçoados a ela e eles a tratam como se fosse sua própria neta. Ah, sim, agora eu me lembro. O nome dela era Jill. Eles a chamam assim, de Jill. E a senhora Monde teve um derrame há mais ou menos uma semana e o senhor Monde está muito doente com pneumonia. E os dois iam ter que ir para o hospital e até eu tenho tentado achar uma família decente para a Jill. Eu não queria que ela fosse levada para uma instituição. Então eu acho que o seu pai deve ter ouvido essas notícias na prisão e dado um jeito de escapar e de pegar essa mala que ele ou que a mulher havia deixado com essa velha figurinista. Eu suponho que, se as joias de fato pertenciam à mãe, elas podem ser usadas para ajudar essa menininha agora. Oh, eu imagino que sim, Sra. Harmon. Isto é, se elas estiverem aqui. Oh, mas elas estão aqui, certamente, disse Miss Marple muito alegre. Oh, graças a Deus você está de volta, querida, disse o reverendo Julian Harmon, saudando a sua esposa com afeição e uma ponta de satisfação. Ai, a senhora Bird sempre faz o melhor que pode quando você não está, mas ela me serviu uns bolinhos de peixe muito peculiares no almoço.
E eu não queria magoá-la, então eu os dei para o gato. Mas nem ele quis comer, então eu tive que jogá-los pela janela. Ora, Tiglath-Pileser, disse Bunch acariciando o gato do vicariato que estava ronronando encostado em seu joelho. Você é muito seletivo em relação aos peixes que come, não é? Eu sempre digo que ele tem um paladar refinado. E o seu dente, querida, conseguiu resolver o problema? Oh, sim, disse Bunch. E nem doeu muito. E eu também já aproveitei para visitar a tia Jane de novo. Querida velhinha, disse Julie. Espero que não esteja muito debilitada. Nem um pouco, disse Bunch com uma risada. Na manhã seguinte, Bunch levou uma leva fresca de crisântemos para a igreja. O sol estava mais uma vez vertendo pela janela a leste, e Bunch parou nos degraus do altar sob a luz brilhante. Numa voz muito baixa e suave, ela disse: A sua menininha vai ficar bem. Eu vou cuidar para que isso aconteça. Eu prometo. Então ela arrumou a igreja, foi até um banco, se ajoelhou por uns minutos para fazer as suas preces, e depois teria que retornar ao vicariato para enfrentar as tarefas acumuladas de 2 dias de ausência.